dia para todos nós. Bom dia. Bom dia, Gladys. Prazer muito grande ter você aqui hoje. E hoje a gente vai conversar sobre uma questão que é muito importante para todos nós, que é sobre a importância de nós trabalharmos os conhecimentos espíritas na atualidade em que nós estamos vivendo. O sentido de tudo isso. Evidentemente, o conhecimento que o Espiritismo nos dá, ele sempre foi importante. Sempre foi importante. E quando eu falo o conhecimento que o Espiritismo nos dá, porque esse conhecimento ele não pertence ao Espiritismo. Esse conhecimento ele é muito antigo. Então, sempre foi importante saber que existe reencarnação. Sempre foi importante saber que existe a imortalidade da alma. Sempre foi. E esse conhecimento de imortalidade, de reencarnação, de mundo espiritual, sempre esteve conosco. Desde o início da nossa história, esse conhecimento estava com a gente. E eu não estou dizendo isso sem estar apoiado em quem possa nos ajudar nesse sentido. Nós temos no livro dos médiuns um item que ele não chega a ser uma pergunta, né? Porque o livro dos espíritos são perguntas e respostas. Mas nós temos um item aqui na obra, é o item 222. Quem esquecer é só lembrar do expresso. Começou a circular o expresso. Então, é o item 222. Esse item, ele traz uma dissertação que Kardec faz sobre a questão da reencarnação. E dentro desse item, Kardec faz uma reflexão muito interessante sobre a antiguidade desse conhecimento. Olha o que diz aqui. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo, como verdade, suas verdades, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na mais antiga e remota história do homem. Então a gente vê que esse conhecimento ele é muito velho, muito antigo. Já tivemos esse conhecimento na Índia, tivemos esse conhecimento no Egito, tivemos esse conhecimento na Cabala, tivemos esse conhecimento na Grécia. E estamos tendo esse conhecimento mais uma vez na história. Então, não é a primeira vez que esses conhecimentos nos vêm. O Espiritismo não é a primeira doutrina a apresentar a reencarnação para nós. Isso é sério. E sempre foi importante saber isso. Sempre foi. Ocorre que agora, nesse momento que a gente vive, essa importância está maior ainda do que já foi no passado. Por que motivo que hoje este conhecimento está ainda mais relevante do que já foi nas épocas antigas? Porque nas épocas anteriores nós teríamos tido muito mais tempo para entender esse conhecimento e tempo para promover a nossa transformação. O que nós temos de notícia por aquilo que a obra espírita nos oferece é que nós estamos vivendo uma janela de tempo que ela não será muito larga. E dentro dessa janela de tempo nós só não temos que nos apropriar desse conhecimento, mas nós temos que viver esse conhecimento. Não é somente nós dizermos: eu entendi. Eu compreendi. Não, é preciso que a gente faça uma mudança interior de posse desse conhecimento. E é por isso que ele se torna importante. Por quê? Porque nas épocas anteriores eu teria tido mais tempo, poderia ir mais devagar, eu teria mais possibilidade de fazer. Só que essa época já passou. No livro A Gênese,
de Allan Kardec, no seu capítulo 18, no item 2. Lá é dito que os mundos, eles progridem em 2 ritmos diferentes. Existe um ritmo de desenvolvimento dos mundos que é um ritmo muito lento, bem vagaroso, em que não se espera grandes mudanças na sociedade. É aquele período que nós poderíamos chamar, na falta de um termo melhor, o período tido como período normal, que é como Allan Kardec apresenta esse conceito no item 35 do capítulo 11 da Gênesis. Ele diz que existe um período chamado período normal, em que a evolução é devagarinho, as pessoas vão aprendendo, aí vão se transformando, vão se melhorando, e não se está com uma condição acelerada de transformação. Mas esse mesmo texto diz que depois desse período lento, vagaroso de transformação, ocorre um outro período que é um período rápido. É um período mais curto em que acontece uma aceleração da evolução de uma sociedade. Então a sociedade caminha lentamente durante um período e ela caminha rapidamente num outro período. Então conhecer as verdades espíritas, conhecer a reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, a lei de causa e efeito, nesse período chamado período normal, é bom, porque a gente tem ali a chance de trabalhar essas verdades. O problema é que nós estamos tendo contato com esse conhecimento nessa outra parte da curva do período da chamada época em que ocorre uma mudança na velocidade com que a sociedade se organiza e com que as coisas acontecem. Vocês são muito jovens e vocês não sabem, mas eu vou contar para vocês. Antigamente o mundo não era do jeito que é hoje. Antigamente era diferente. A gente mandava uma carta, escrevia a carta, passava limpo, aí trocava tudo quando passava limpo, botava no envelope, levava no correio, lambia o selo, botava na carta ia, a pessoa lia, depois... Gente, era um negócio absurdo. Hoje não é mais assim. Você manda uma mensagem aqui no WhatsApp, se não ficar azul em 2 segundos, fica desesperado. Quer que a pessoa leia, já quer a resposta, já quer prontidão. É uma vida muito acelerada. Você aperta, tudo se aperta, você tem. Se aperta, você tem. Não quero isso, eu quero aquilo. A gente não tem tempo de espera. Você clicou, pega, aquilo vem. É uma outra realidade completamente diferente. E isso influencia nas nossas vidas, nas nossas relações familiares, que a gente quer rapidez. A gente quer que tudo seja rápido, a gente não tem paciência para fila, não tem paciência para nada. Então, houve uma mudança muito grande da nossa sociedade. E nós estamos, portanto, vivendo essa segunda fase do nosso processo de transformação. Esta segunda fase é onde ocorre essa velocidade maior de transformação. Kardec trata também nos itens 35, 36 e 37 do capítulo 11 da Gênesis. Isso é chamado de período de transição planetária. Então nós estamos vivendo um período de transição planetária. Certamente as pessoas diriam, isso é conversa, né? Todo mundo fala, tá? Quando fosse no século XIV, nós estamos na transição. Aí chegasse no século XX, estamos na transição. Todo mundo fala que está na transição, porque é o seu tempo e tal. Não. Existem indícios muito claros de que nós estamos vivendo a transição planetária. Eu vou dar o mais forte deles. Esse mesmo conhecimento que o Espiritismo nos dá, ele nos foi oferecido já no passado. Krishna trouxe, Buda trouxe, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, Cabala, os Vedas. Todo mundo falou disso.
Só que quando essas doutrinas vieram, elas eram doutrinas que eram entregues não para todo mundo, mas elas eram entregues para uma população específica de espíritos que estavam aqui, que eram os chamados espíritos migrados que estavam na Terra e que precisavam dessa revelação mais profunda, mais completa para eles. Porque o homem típico da Terra nem conseguia entender. Aquele pensamento era tão complexo. As falas de Krishna, o entendimento da compreensão das coisas para o homem mediano da Terra, daquele época, conseguia entender. Mas ela era claramente compreensível para os migrados que estavam aqui. Então foram revelações trazidas para essas almas inteligentes que estavam na Terra. Foi para isso que ela veio. Ela não veio para todo mundo, ela veio para esse público específico, para despertar essas pessoas. E por esse motivo ela é chamada de a doutrina secreta, porque ela era entregue para os discípulos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 1, trata isso muito bem, mostrando para nós como é que essa doutrina secreta navegou na história pelos diversos povos até chegar no dia de hoje. Então essa doutrina foi entregue para espíritos que tinham experimentado uma migração planetária e tinham vindo para a Terra. Hoje esse conhecimento, Tati, está sendo entregue para todo mundo. Então se está sendo entregue para todo mundo é porque hoje a condição da Terra é de entendimento desse conhecimento. Então é uma questão de lógica. Se hoje nós conseguimos entender aquilo que só entendíamos que eram migrados, é porque a nossa compreensão hoje é a mesma dos espíritos que estavam migrados na Terra. Faz sentido o que estou dizendo? Então nós estamos na mesma estatura que eles. Então nós estamos maduros para uma transição. Então nós somos espíritos numa fase de transição planetária. Então o período da transição planetária é um período muito complicado, porque é um período marcado por mudanças muito intensas na nossa sociedade. Existem mudanças muito fortes que acontecem no ambiente em que a gente vive. E se a gente for olhar com carinho para esse processo de transformação, nós iremos ver que existem 7 sinais de que nós estamos vivendo um período de transição. Existem 7 coisas que acontecem nas transições planetárias. E nós estamos passando por essas etapas. A primeira pergunta que geralmente as pessoas se fazem é: quando foi que a transição planetária começou? Aí uns dizem: começou na vinda de Jesus. Não importa, não deixa de ser uma transição. Não, começou no Renascimento. Uma hipótese também. Não, começou depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo está certo, porque é uma rampa, não é uma escada. É uma rampa, não tem um degrau, ela vai lentamente se transformando. É como o nascer do sol, que vai devagarinho se apresentando, sem que você diga: não, agora o sol nasceu. Ele vai devagar, dando seu sinal. Mas a obra básica, ela nos diz quando que teria acontecido o início da transição planetária. Está lá. Capítulo 18 da Gênese, no item 9. É uma mensagem de um espírito chamado Dr. Barry, em que ele diz que a transição planetária teria começado há quase um século em relação à publicação daquele livro, que é a Gênese. Fui fazer a conta, né? Tirei aí mais ou menos 100 anos da publicação da Gênese. Que evento importante teria acontecido há quase um século antes do Espiritismo? Revolução Francesa. Não é que a Revolução Francesa seja importante para a transformação da humanidade. Ela em si, ela é só uma questão política lá, da deposição de um rei, decapitaram várias pessoas. Isso não é o que realmente importa para a transição. O que importa para a transição é a decisão que a humanidade toma depois da Revolução Francesa. Porque até o período da Revolução Francesa, até o momento em que nós chegamos na Revolução Francesa,
a religião sempre comandou a nossa sociedade, sempre. Quem ditava as regras da sociedade? A religião. Sempre foi assim. A Revolução Francesa, ela não somente tira os reis da França, como ela decide que a partir dali a religião não iria mais governar as nossas vidas. É dentro da Revolução Francesa que surge essa ruptura do homem com as questões espirituais. E quando acontece esta ruptura, é a primeira vez na história, João. É a primeira vez na história que nós vamos nos afastar de tudo aquilo que é espiritual e fugir para longe. Vamos fazer uma ruptura com Deus e dizer: eu não quero mais religião, eu sou capaz de me virar sozinho, eu não preciso de Deus, vocês para mim não têm importância nenhuma, vocês religiosos, os conceitos religiosos são todos ultrapassados, eu vivo melhor sozinho. E a sociedade faz uma ruptura e vai viver afastado de Deus. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Não? Isso parece muito com a parábola do filho pródigo, em que você vive na casa do pai e chega um momento que você diz: pai, me dá a parte da herança que me cabe, que eu vou embora. E ele vai para longe da casa do pai. E quando ele vai para longe da casa do pai, ele vai porque ele vai com dinheiro, com tudo, e ele tem certeza que ele vai ser mais feliz longe do pai do que com o pai. Não é isso que o filho pródigo faz? Ele quer sair da casa do pai porque ele se sente feliz. E a vida dele dá toda certa, fica tudo maravilhoso, né? Ele fica feliz, rico, ou ele se lasca todo. É exatamente o que acontece conosco. A gente faz uma ruptura e vai viver uma sociedade afastada de Deus e vai sofrer miseravelmente, mas não volta para a casa do pai. Passa fome, passa dificuldade, vai cuidar de porco. Olha, é um apuro. Aí Ana vai cuidar de porco para matar o porquinho, comer o porquinho. Então todas essas coisas são as sinalizações que a gente tem do que acontece conosco quando a gente se afasta de Deus. A gente se afasta e vai viver miseravelmente até decidir voltar para a casa do Pai. Então a nossa sociedade, ela fez este movimento de dizer assim: eu não quero mais viver perto de Deus, eu quero viver longe de Deus. Então, desses 7 sinais que a gente pode ter da transição planetária, o primeiro sinal é exatamente esse: a ruptura com a figura do divino. A transição planetária, ela começa exatamente quando a criatura humana diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso de você, eu sei me criar sozinho. É igual um filho que se tornou adolescente, diz assim: eu sei me virar só. Pronto, agora ele ganhou a autonomia, agora está na hora dele começar a lidar. Porque até então ele era tutelado, né? Ele era cuidado. Na hora que ele diz: olha, eu quero tomar conta da minha vida, começou a transição para você. Começou a transição. Por quê? Porque você decidiu que você vai viver sozinho. Então a gente toma essa decisão de se afastar e inaugura na história da humanidade o primeiro dos 7 sinais, que é essa ruptura com o espiritual e a ascensão do ateísmo na Terra. Nós nunca tivemos. Nunca houve nenhuma época da humanidade um período em que o ateísmo comandasse as nossas ações. E nós iremos ter, a partir dali, do início do século XIX, uma grande quantidade de pensadores, todos eles ligados à ideia do ateísmo. O primeiro de todos eles, que foi quem inspirou todos os demais, que ficou conhecido, chama-se Ludwig Feuerbach. Ele nasceu no mesmo ano de Kardec, 1804. E ele foi o primeiro a levantar a bandeira de que a religião era um grave problema da humanidade que isso deveria ser destruído. Ele tem 2 obras importantes.
Uma em que ele critica a religião e diz que o homem deveria viver sem religião, e uma segunda que ele critica o cristianismo e diz que o cristianismo não deve ser uma doutrina a ser seguida. Então essas duas obras marcam um ponto muito importante na história das religiões, que é o momento em que o pensamento humano decide fazer uma ruptura e abandonar todas as vinculações com religião que se tinha até então. Primeiro sinal. Então, nesse primeiro sinal, o que aconteceu? É como se fosse um pêndulo, que alguém pegou o pêndulo e puxou esse pêndulo para um extremo, trouxe para um ponto de ruptura da sociedade. E todas as vezes que a gente move o pêndulo para um ponto de distanciamento, o Cristo planetário responde com uma puxada desse mesmo pêndulo na outra direção. Então, quando houve essa ruptura do materialismo, do ateísmo, dessa negação de tudo aquilo que seja espiritual, a espiritualidade respondeu com o advento do espiritismo. Por quê? Porque foi dentro do seio das academias. Existe uma obra chamada Afinal, Quem Somos? Não é mais editado, é um livro de Pedro Granja, de 1948. Ele não está, a gente encontra em sebo, encontra na internet o PDF dele. É um livro muito interessante. Tem duas partes. Uma parte é o progresso da doutrina secreta ao longo dos séculos pelos povos antigos, e depois a segunda parte são as experiências científicas do século XIX, século XX, para a confirmação da imortalidade da alma. Aqueles experimentos todos. Ele traz nesse livro 117 cientistas que pesquisaram sobre a imortalidade da alma e as obras de cada um deles. Então, é um estudo muito grande, e foi a resposta que nós obtivemos dos céus a essa ideia de que nós deveríamos fazer uma ruptura. Então, o homem se afasta de Deus com o advento do ateísmo, e a espiritualidade responde com o advento do espiritismo, com as reuniões de materialização, aqueles médiuns incríveis, exatamente para que os pesquisadores da academia pudessem dar uma resposta científica de que aquilo que a filosofia pensava não estava correto. Então foi a resposta que nós tivemos nesse sentido. Olha, se nós tivéssemos tomado conta deste conhecimento e feito o que deveria ser, a humanidade já estaria bem diferente. Mas nós recebemos esse conhecimento e nós ocultamos. As academias não trabalham isso hoje. Essas obras foram produzidas por grandes pesquisadores, cientistas, grandes ganhadores do Prêmio Nobel. Muita coisa, muita gente extremamente competente pesquisou sobre o fenômeno espírita no século XIX. Esse material ele não está sendo valorizado nas academias. Eles não estão valorizando, e de certa maneira, mesmo com o esforço que a espiritualidade fez, o mundo acadêmico ele tem uma rejeição por aquilo que é o espiritual. Por quê? Ele tem medo da religião, porque a religião o oprimiu durante muito tempo. Então tem medo que a religião volte a dar as cartas, e por isso que a ciência é tão rebelde com relação a isso. Mas a espiritualidade fez o que deveria fazer. Nós vamos trazer a doutrina espírita para que todo mundo tenha acesso a este conhecimento, para que esse materialismo não nos cegue e não nos enlouqueça. Daí veio o terceiro sinal. Primeiro sinal, o advento dessa fase de ateísmo. O segundo sinal, a doutrina secreta se tornou pública. Não é só o espiritismo, mas várias doutrinas surgiram falando de reencarnação, falando de mundo espiritual no século XIX. Nós falamos muito de espiritismo, mas ela não é a única, não. Temos várias doutrinas no século XIX e no século XX, resgatando esses conhecimentos muito antigos e trabalhando essas verdades espirituais dentro da nossa sociedade. Mas o terceiro sinal é um fenômeno muito curioso que acontece. É que nós temos
naipes de espíritos diferentes no planeta. Existem espíritos iniciantes que estão começando ainda a sua evolução, ainda são bem incipientes, vivem em comunidades onde não existe a escrita, que até não se sabe de agricultura, eles são nômades, não têm uma linguagem completa, vivem realmente como se estivessem ainda na pré-história. Isso é um tipo de espírito que na Terra nós ainda possuímos. Existe na Amazônia várias tribos que ainda são isoladas, nunca fizeram contato com o chamado homem civilizado, né? E eles são nômades, eles nunca não descobriram nem o ferro ainda, nem o ferro descobriram. Vivem numa época bastante antiga. No planeta? No nosso planeta, aqui, na região do Acre, tem várias tribos que são ainda tribos que nunca tiveram contato com o chamado homem civilizado, né? O IBGE, inclusive, não conta esse pessoal para o censo, porque se eles não têm contato, não posso ir lá para perguntar quantos são, eles estão fora da contagem. Bom, tem um outro grupo que é um grupo bastante numeroso, são os maus. Nós estamos nesse. Os maus. Tem um outro grupo melhor, que são os bons, né? E tem um quarto grupo, são 4. Os iniciantes, os maus, os bons e um quarto grupo. Qual é o quarto grupo? Se tem os bons, tem os maus, tem os iniciantes, qual está faltando? Os péssimos. Os péssimos. Nós não estamos entre os péssimos, a gente está só entre os maus. Os péssimos, eles são péssimos mesmo. São espíritos que quando vêm à Terra deixam um rastro de destruição por onde passam. Ou eles têm uma forte vinculação com o poder, assumem poder, são os grandes déspotas da história, os grandes tiranos, aquelas histórias que a gente ouve, né, de determinados personagens históricos que eram extremamente violentos. Conta-se que Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele mandou fazer uma lança de mão com 2 setas na ponta, porque geralmente a lança tem uma seta só, né? A lança de Nabucodonosor, ela era uma lança de mão e ela tinha 2 setas, só para cegar as pessoas. Ele chegava e ele fazia questão de fazer a fila das pessoas que ele cegaria. Então, quem é uma criatura dessa? Então, esse faz parte do grupo dos péssimos. Então, são tiranos, às vezes são criaturas ligadas a desequilíbrios no campo da sexualidade, no campo do comportamento humano, às vezes são psicopatas cruéis, assassinos. São entidades que eles não passam ignorados na história. Quando a gente fala assim de péssimos, muita gente pensa logo no cunhado, mas não é não. São espíritos que quando passam na Terra deixam um rastro de destruição. Então o governador planetário ele tem uns frascos que tem esses espíritos. Aí ó, então bota um pouquinho dos bons, aí ele derrama um pouquinho dos bons, pega dos maus, esse aqui pode valer uma grande, derrama um bocado dos maus. Aí dos iniciantes é só um pouquinho, bota um pouquinho. E esses péssimos, ele fica num frasquinho bem pequenininho, que eles não são muitos, bem pequenininho, mas tem um conta-gota. Então o Cristo planetário vai lá, pega o conta-gota, tira e pinga um. Vai só um, porque se mandar 2 estraga o planeta. Então manda Gengis Khan, quando o Gengis Khan volta, manda Alarico, quando Alarico volta, aí você manda Átila, quando Átila volta, é assim que vai, né? Aí vem o Marquês de Sade, tira o Marquês de Sade, e aí você vai administrando esses espíritos que eles não podem vir juntos, porque eles perturbam a ordem. Tá claro, Odete? A gente não aguenta muita entidade perturbada ao mesmo tempo. Só que quando chega na transição planetária, o que foi que você disse para mim? Que eu não preciso mais de Deus. Eu dou conta sozinho. Não é isso.
Não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu dou conta sozinho. Ixi. No século XIX, o grande pensamento era que o homem do século XX seria um homem feliz porque não teria Deus. Olha que louco. Então, quando entra na transição planetária, muda a técnica com os péssimos. O que é que faz o governador planetário? Ele pega o frasquinho, tem lá o conta-gota, aí vai lá, pega o conta-gota, abre o frasquinho, tira o conta-gota e vira o frasco de uma vez. Então, no período da transição planetária, vem uma quantidade enorme de gente desequilibrada para o planeta. É que vocês são jovens, vocês acham que sempre foi assim, mas não era assim não, gente. Não era assim não. O negócio tá esquisito, ó. Por quê? Porque uma série de entidades profundamente perturbadas encarnaram na Terra ao mesmo tempo. Motivo: a janela da transição é curta. Se eles não vierem, não haverá tempo de que eles consigam se modificar. Então eu preciso que esses espíritos endurecidos caiam no planeta e possam ter a chance de se transformar. Então o objetivo é que eles venham para ver se eles... Pois é, eu também concordo. Eles vêm para a Terra tudo de uma vez para ver se eles conseguem se transformar. Porque se um mudar, se o Átila mudar, se o Alarico mudar, se Tamerlão mudar, se um desses mudar, conseguimos transformar um espírito perturbado. Porque se eles perderem essa chance, eles terão que migrar. Eles terão que migrar. E aí, juntando com o seu raciocínio, não é? E nós nessa história, tá certo? Um trem desse? Quer dizer, eles têm que vir e eu vou ter que pagar o pato porque botou... É igual você ter uma vizinhança toda tranquila, né, Ângela? Aí de repente chegam uns 4 vizinhos que faz festa, faz barulho, não deixa ninguém dormir, o outro cria confusão, o outro para o carro na vaga das pessoas. Poxa, eu vou pagar agora por conta do vizinho ruim que eu tenho? Pois é, né? Mas é isso mesmo. Está achando ruim, evolua, né? Porque esse é o nosso planeta, esse é o nosso planeta. E essas entidades, elas encarnam na Terra porque de alguma forma nós ainda temos algo para aprender na convivência com eles. É confuso o que eu estou dizendo? Nós temos algo a aprender. E existem 4 condutas diferentes que a gente pode ter diante dessas entidades perturbadas que renascem conosco. Primeira conduta que a gente pode ter é a gente se aproximar dessas ideologias esquisitas e dizer: aí eu gostei, eu acho que eu vou fazer também. Isso é claro? Eu vou dar um exemplo. Não existia na Terra baile funk. Não existia. Num dado momento alguém criou. E além de ter criado, teve gente que foi. E tendo ido para o baile funk, disse: eu gostei, eu vou voltar de novo. Entendeu? Quer dizer, a pessoa não só foi, como ela gostou e quis voltar. Então essas ideologias loucas, elas servem para dizer quem eu sou. Porque enquanto a porta estava fechada, Tati, eu não tinha certeza se eu era bom. Para que eu tenha certeza que eu sou bom, eu tenho que abrir a porta do desequilíbrio e dizer: vamos ver se você realmente, como você não disse para mim que caminhava sem Deus, então muito bem. Então agora eu vou abrir todas as portas e vamos ver por onde você vai passar. Então uma primeira conduta equivocada que a gente pode ter é passar por esta porta dizendo: gente, isso é muito interessante. Eu sozinho nem criaria um baile funk, mas entenda, eu vou. Compreende? Então revela quem eu sou. Esses movimentos revelam, chacoalha a roseira para saber se a gente realmente está firme ou não.
Vocês não lembram porque vocês eram muito crianças na época, mas eu lembro. Nos anos 2000, mais ou menos, existia um movimento no planeta de um grupo de pessoas que se apresentava como sendo um movimento religioso, mas era um movimento de guerra, em que eles recrutavam jovens do mundo inteiro para lutarem em nome da religião. Eles fizeram um exército, matavam pessoas, torturavam. Na região do Oriente Médio isso aconteceu. Então as pessoas saíam do mundo inteiro, mas esse pessoal saía do Brasil para ir se engajar neste exército, que se apresentava como um exército religioso, para combater pessoas em nome da religião e matar os outros. Aí você diz, eu nunca imaginei que a gente tivesse tanta violência dentro do nosso coração, mas as pessoas saíam daqui para se juntarem a exércitos de violência. Então esses movimentos, eles acabam dizendo quem nós somos, mostrando quem nós somos. Eu não saberia que eu sou tão desequilibrado se a porta não tivesse aberta. Então, fora da transição planetária, tem muitas portas comportamentais que estão fechadas. Quando a gente entra no período da transição, todas as portas são abertas. Abre tudo. E o Cristo diz, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Observem que a porta é estreita, o caminho que é estreito, o caminho que é largo não tem porta. Veja que ele não diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Não é, largo é o caminho é tão largo que nem porta tem. Então, eu fico até preocupado com esses lanches que servem assim, porque eu tenho medo de ficar preso na porta estreita. Então, porque a porta estreita você tem que passar. Aí, tem que estar magrinho para conseguir passar por essa porta estreita. Resultado, as portas estão todas abertas na sociedade. Me digam qual é a conduta que eu possa ter, que eu vou ser criticado se eu fizer. O que eu decidi fazer? Bacana, bom, ótimo. Tudo está aberto. É exatamente para saber quem nós somos. E quem abriu? Essas entidades endurecidas. Elas vieram, abriram todas as portas e agora a espiritualidade está olhando. Quem vai passar por onde? Vamos olhar por onde estão passando. Então, a primeira conduta que eu posso ter é passar por essa porta. E eu disse que eram 4. Segunda conduta que tem, que também é desequilibrada. A segunda conduta é, diante do desequilíbrio, da loucura do mundo, dessa perturbação que está, a pessoa olha assim, esse pessoal aí, isso aí não tem mais jeito não, isso aí só matando. Botar esse pessoal no paredão, matar tudinho, cavar um buraco, um trator e jogar tudo dentro. Não conserta mais. Isso aí só matando. Se eu acho que a solução para aqueles que pensam diferente de mim é matar essas pessoas, eu também sou imaturo. Então, esse momento também revela se eu sou alguém que tenho a característica da dificuldade de lidar com quem pensa diferente de mim. Eu só saberia disso tendo essa oportunidade. Nunca imaginei na minha vida que o Brasil pudesse viver um momento de polarização política. Nunca imaginei. E olha o quanto a gente tem descoberto do quanto a gente é intolerante, do quanto a gente é teimoso, quanta raiva a gente pode ter. Olha só, descobrimos isso por conta desse movimento que está acontecendo. Ai, o Brasil é tão lindo, todo mundo se ama. Mais ou menos. Então veja como esses movimentos, eles acabam despertando a gente. Então se de um lado eu tenho aqueles que ficam loucos por esses movimentos novos que surgem, tem os que odeiam isso e querem matar as pessoas que pensam diferente da sua forma de crer como a vida deve ser conduzida. Revelou também que é uma alma imatura. Terceiro grupo diz assim, gente, não tem mais conserto não. Tem até uma música, vocês devem ter ouvido já, uma coisa assim, mundo velho está perdido, a vaca já foi pro brejo. Não tem uma música caipira que fala isso? Os jovens de hoje em dia
já não sei quem, os pais, não sei o quê. Pois é. Então tem muitos de nós que dizemos assim, gente, isso aqui não tem mais conserto não, o mundo já acabou. É besteira querer arrumar, larga a mão, deixa o pau quebrar, não adianta. Aí a pessoa pergunta para outra assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho numa ONG que faz recuperação de pessoas drogadas. Minha filha, largue mão disso. Você recupera um, no outro dia chega a 10. Aí você recupera 2, no outro dia tem 100. Largue mão disso, isso já está perdido e tal. Então, isso também revela se eu desistir de mim mesmo. Se eu desistir do mundo. Anota, você que está anotando aí. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Lá diz assim: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Então essa é uma terceira conduta também equivocada. Também equivocada. E eu falei que eram 4. Falta uma. A última é essa, pequenininha, magrinha, apertadinha. A quarta conduta é os que entenderam que estamos numa transição planetária, que vão fazer o que puderem. Eles não estão querendo fazer a mudança do planeta. Porque quem tem que cuidar do planeta, Márcia, quem tem que cuidar não é a gente. Quem tem que cuidar do planeta é o Cristo planetário. Eu não salvo o planeta, eu salvo a mim mesmo. Então eu já descobri que eu não vou mudar o mundo. Não, eu não vou mudar o mundo, eu quero mudar só a mim. Eu quero eu sair da minha indiferença, eu quero eu. Se o outro quer viver, deixa, ele não quer assim, vive, meu filho. Vive do jeito que você quer viver, é assim que você quer, toca a vida. Às vezes você vê pessoas que não comem carne e outros que comem carne. Aí os que não comem carne, você vai comer carne, comer o irmãozinho. E acaba que você quer mudar o outro, quando na verdade o nosso objetivo é mudar a nós mesmos. Aí eu quero converter as pessoas dentro do ônibus, andando no ônibus. Olha, reencarnação, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que eu mude. Então, esse quarto grupo é o grupo do que descobriu o que é que eu tenho para fazer. Eu me transformar dentro da minha casa, minha relação com as pessoas, meu ambiente de trabalho. Eu vou ter minha coletividade, minha comunidade, pois eu vou atuar na minha comunidade no limite das minhas forças. Mas eu não vou endoidar. Não vou endoidar. Vocês lembram Jesus na noite que antecedeu a sua crucificação? Jesus foi crucificado na sexta-feira. E na quinta noite, o que ele fez? Quem dá mais? O que ele fez? Reuniu com os amigos. Foi jantar com os amigos. Gente, se eu fosse o Cristo planetário, se eu fosse o Cristo planetário, e soubesse que no dia seguinte eu ia ser crucificado, na quinta noite eu não ia jantar com meus amigos. Eu ia pegar um cavalo e ia sair correndo pela cidade. Gente, o amor ao próximo! Gente, o perdão! Eu não ia dormir correndo pela cidade gritando. Mas o que o Cristo planetário faz? Ele vai jantar com os amigos. Ele vai jantar. Ele janta, conversa, vai preso, crucificado. Então, é essa maturidade de lidar com as coisas que a gente precisa ter. Eu não preciso me estressar, não preciso ficar ansioso, querer mudar o planeta. Eu não vou mudar o planeta. Eu quero mudar a mim. Quero sair da minha indiferença. Eu quero fazer o que eu puder. Sem o desespero de querer mudar tudo. Mas eu vou trabalhar o que eu puder. É essa que é a tarefa que se espera que a gente faça. Então, este sinal, que é o sinal que a gente tem, que é o terceiro dos sinais, vocês já se perderam, mas eu não me perdi. Não, vocês estão perdidos. É o terceiro. O primeiro sinal é a vinda do ateísmo, o segundo sinal é a vinda do espiritismo e o terceiro é a vinda dos maus. Dentro da vinda dos maus é que eu falei de 4 grupos de pessoas. Não vão se perder. Não, vocês me confundem. Então esse grupo veio
para revelar quem nós somos. Então, se por um lado isso oportuniza a eles que se transformem, oportuniza para nós que nós revelemos quem nós somos. Revela para mim se eu sou alguém aliançado com o mal, se eu sou alguém que odeia o mal, quero matar o mal à força, se eu desisti do bem, ou se eu já estou maduro o suficiente para entender a realidade que eu estou vivendo. E eu disse que eram 7 sinais, e eu só falei de 3, eu vou falar do 4º agora. 4º sinal, a vinda dos bons. Por incrível que possa parecer, quando o pêndulo foi para este lado, dizendo que nós estávamos tendo a encarnação maciça de entidades endurecidas, nós também tivemos do outro lado a encarnação de uma série de espíritos de melhor condição espiritual, porque não vieram só os ruins para a Terra, veio uma galera boa também. Está vindo uma turma boa, gente com outras ideias, com uma vontade, com um desejo de paz, de harmonia, de uma sociedade realmente melhor. Isso é muito legal. Essa parte é uma notícia boa. Agora a parte ruim é que eles não serão tão numerosos quanto a gente pensa que eles serão. Ai, vai vir 1 bilhão de espíritos. Não vai vir 1 bilhão. Porque se vier 1 bilhão, a gente não vai nem precisar se transformar, porque eles vão fazer tudo. Eles não podem vir aos milhões. Se eles encarnarem aos milhões, eles vão mudar muito o perfil do planeta, não dá para ser. Então eles vêm aos milhares ou às centenas. Um Gandhi libertou a Índia. Um Paulo de Tarso mudou a história do cristianismo. Um Francisco de Assis mudou a rota da história. Não precisa muita gente boa, não. Se o cara for bom de verdade, não precisa de muitos, não. O cara bem. E ele consegue fazer uma mudança. Porque se vier muita gente, eles vão fazer o que é para a gente fazer. Vou fazer uma comparação grosseira. Imagine que você está com o planeta, a cidade, Piratininga, tá? Os jardins estão todos mal cuidados, está faltando cuidar dos jardins, as casas não estão pintadas. Se eu mandar para cá 100.000 pessoas para arrumar a cidade, ninguém vai fazer nada, fica todo mundo só olhando. Aí vem um capina, um pinta, outro arruma, um conserta a calçada, quando vê a cidade toda melhorou, mas não fui eu que fiz, eu não me transformei. Mas se eu trouxer 20 pessoas para poder fazer esse trabalho, dividir em grupo, nos bairros, gente, vamos começar, então vamos, como é que vai ser? Então, você vai pintar, beleza, então você pinta, aí nós fazemos. Espírito superior, ele não tem o papel de fazer aquilo por nós, ele tem o papel de apontar, mas a gente tem que fazer. Então eles não serão tão numerosos. Eles podem ser muito numerosos no sentido de estarem vinculados ao planeta, mas não numerosos, encarnados na Terra. Eu posso ter milhões de espíritos, mas ligados aos que desencarnam, à migração dos que saem da Terra, uma série de serviços. Mas encarnados na Terra não pode ter milhões de espíritos encarnados, senão destempera. Tem que ser uma galera grande, mas não tão numerosa assim. Este é o 4º sinal. Aí vem o 5º. Eu acho que o 5º é o pior de todos. O primeiro sinal, que é o advento do ateísmo, já veio, já aconteceu. Já foi. Depois o advento do espiritismo, que era o 2º, também já aconteceu. Beleza. A chegada dos maus está acontecendo. Ainda tem uma galera, ainda tem uma turma para vir ainda, mas já veio bastante gente, está bem perturbadinho já o planeta. O 4º, que seria a vinda dos bons, também já está acontecendo. Está encarnando um pessoal bom também no meio dessa galera ruim. O 5º sinal é o seguinte: é aquela situação em que 1 mais 3 é igual a 5. O 5º sinal é a soma do primeiro com o terceiro. O advento do materialismo somou-se com a encarnação das entidades perturbadas. E aí gerou essa sociedade doida que a gente tem hoje. Esse período que estamos vivendo é o chamado Império das Imperfeições.
o mundo está virado de ponta cabeça. Porque os maus poderiam vir e não ter cooptado tanta gente. O materialismo poderia ter vindo e não tido tanto sucesso com as pessoas. Mas o materialismo chegou, esse ateísmo chegou, e ele encontrou aqui os maus, e os maus encontraram uma sociedade ateia. Meu Deus, foi a tampa e a panela. Uma beleza. Porque eles conseguiram encontrar na sociedade enlouquecida que a gente está, todo o espaço para que eles conseguissem agir. E a sociedade está do jeito que está. Não era o filho pródigo que saiu de casa dizendo que ele ia ser melhor, longe do pai. Me dá a parte da minha herança que eu vou para longe e tal. Pois é. Nós, sociedade, na Revolução Francesa, dissemos: pai, me dá metade da minha herança, porque eu vou para longe. E a gente foi para longe, e quando o filho pródigo foi para longe, ele foi viver miseravelmente. E nós estamos vivendo miseravelmente em função dessa nossa decisão. Mas tem celular. Isso se soma a todo esse processo de perturbação. A nossa sociedade de hoje é uma sociedade que tem alguns fenômenos muito tristes acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas na Europa as igrejas católicas estão fechando, porque não tem fiel para ir. A Igreja Católica está vendendo igrejas na Europa porque não tem quem vá. Nem tem padre e nem tem quem vá. Então, as igrejas estão virando cinemas, estão virando galerias de arte, estão virando bibliotecas, algumas estão virando bares, na Irlanda bares, pubs, estão virando pubs, outras viraram discotecas, algumas se transformaram em mesquitas. Por quê? Porque o ateísmo está tomando conta da Europa. Cada vez mais a Europa está mais de costas para as questões espirituais. E aí vocês vão dizer assim para mim: ah, mas aqui no Brasil é diferente. Ixi, as igrejas estão cheias, muito cheias. É verdade. Agora você vai nas igrejas e pergunta quem está querendo as coisas do céu e quem está querendo as coisas da terra. Separa na igreja quem quer as coisas da terra. Essa turma toda está materializando a fé, não está espiritualizando a vida. Nós só podemos dizer que a gente está em busca de Deus se não estiver querendo o sucesso da vida material. Mas se eu quiser me aproximar de Deus para que Deus me dê as coisas da vida material, eu, de certa maneira, estou vivendo uma espécie de, parece meio contraditório, mas uma espécie de fé materialista, entendeu? O que aconteceu conosco? Ora, se só tem vida material, não tem a vida no mundo espiritual, se só tem isso que a gente tem aqui, se a vida é só essa mesma, então morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Não tem nada depois. Se a gente fosse acreditar nisso, e que morreu, acabou, então a vida é muito curta. Eu não vou ter 20 anos de novo, eu não vou ter 30 anos de novo, então eu tenho que viver intensamente porque eu já estou morrendo. Isso gera uma ansiedade enorme nas pessoas. A sensação de que a vida está acabando produz na criatura uma aflição muito grande. Porque eu estou envelhecendo, daqui a pouco eu vou morrer e vou acabar. Eu não posso, não posso dormir, porque quando eu durmo, eu perco tempo. Então eu tenho que ser rico, famoso, bonito, casar com um marido mais bonito. Sabe o que é difícil? Casar com um marido bonito, ter o carro mais bonito, a casa mais bonita, ter tudo mais bonito, o corpo mais bonito. Acreditem em mim, não existia tanta academia assim no passado. Vocês não sabem porque vocês não tinham nascido. Mas não era assim. Por que tem tanta academia hoje? Muitas pessoas estão realmente fazendo academia porque ela precisa estar com um problema de uma bursite, ou está com um problema na coluna, precisa reforçar o corpo, precisa ter uma condição mais saudável, está envelhecendo e não pode perder a musculatura, senão daqui a pouco não levanta da cadeira porque não tem musculatura, Ângela.
A gente ficar velhinho e não tiver músculo, você tem até vontade de levantar, mas não tem mais. Não tem mais, o músculo acaba. Então você tem que fazer um pilatezinho, fazer um negocinho para ver se o músculo lembra que ele existe, para você poder levantar. Senão você deita e não levanta. Fazer yoga para poder, exato, para o corpo faça yoga antes que você precise. Então, você na verdade tem uma aflição hoje que não é essa. Eu quero o meu corpo perfeito, eu quero ter 80 com um corpite de 20. Aí remenda aqui, remenda lá, tira um pedaço, bota outro, esse aqui não tá bom, põe de novo. Isso tudo é em função do quê? Da crença de que a vida é só material. Então nós estamos vivendo de maneira muito acelerada, porque eu acredito que a vida é só material. Vocês avisaram que não vão almoçar em casa hoje? Avisaram, né? Que o tempo já acabou. Daqui a pouco eu tiro aquele relógio da parede. Então, é uma aflição muito grande que a gente vive pelo fato de acreditarmos que a vida é somente material. Então eu quero ter tudo agora, eu quero ter riqueza, quero ter fama, quero fazer um site no YouTube que tenha muita visualização, quero ganhar muito dinheiro, quero ser rico, quero ser famoso. Aí eu pulo do telhado, eu me jogo de cabeça para ver se consegue ganhar views, né? Aí eu me quebro para ver se todo mundo vem ver eu me quebrar. Então, é uma série de perturbações que acontece, uma humanidade esquisitíssima. E aí, como eu não consigo ter o sucesso que eu quero, eu me deprimo, eu me desespero, eu me angustio demais. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, capítulo 1 e 2, ela separa a sociedade em 4 grupos, você que gosta. O primeiro grupo são os ansiosos, o segundo grupo são os depressivos, o terceiro grupo são os revoltados. Os revoltados são assim, eu não quero nada, eu odeio regra, eu odeio o governo, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio meu corpo, eu odeio a sociedade, eu odeio minha escola, eu odeio... Só tem uma coisa que eu não odeio: odiar. O resto tudo eu odeio. Então tem regra, eu sou contra. Se eu tenho que me comportar assim, pois eu quero ser assado, não quero cabresto. Isso também é um indicativo da nossa sociedade doente. Nós nunca estivemos tão doentes como estamos agora. Livro Obras Póstumas, capítulo 31, da segunda parte, há uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Capítulo 31, segunda parte. Eu digo assim capítulo, mas tem que contar no dedo que não é numerado. O 21º parágrafo dessa mensagem, que trata da transição planetária, diz que a transição vai ter 4 sinais na área mental. Primeiro, o crescimento do adoecimento mental como nunca visto antes. Está acontecendo? Segundo, o suicídio crescerão de forma vertiginosa. Está acontecendo? Terceiro, as próprias crianças se suicidarão. Está acontecendo? Quarto, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, não estarão contados entre o número dos vivos. Como é que pode uma pessoa que ainda não encontrou a morte não ser contada mais como o número do vivo? Como é isso? Isso era uma pergunta. Apática. Totalmente fora. Revoltada. É uma pessoa que não está morta, não está viva. Está morta, não está viva. É uma boa ideia, mas tem outras formas da gente estar vivo, mas parecer que está morto. Fazer nada. Não fazer nada. Muito bem, é outra. Quem mais? Meu Deus. Dormir. Não. Alguém já ouviu falar de Cracolândia? Gente, se um espírito no século XIX visitasse a humanidade e visse uma Cracolândia, ele diria: são zumbis. São zumbis. Eles morreram, mas eu também não posso contar como vivo, porque eles estão ali, alguns ficam parados assim, ó, sem se mexer mais, sob o efeito da droga. Então é um fenômeno muito doloroso. E aí esse império das imperfeições é exatamente isso.
essa quantidade absurda de desequilíbrios emocionais que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje. Quanta bizarrice tem hoje na nossa sociedade. Quanta coisa esquisita a gente está produzindo. Exatamente por quê? Porque nós decidimos lá atrás que a gente iria fazer uma ruptura com Deus, porque nós éramos capazes de ser felizes distantes. Está aí o resultado. Esse é o resultado da movimentação do filho pródigo. Então é a nossa vida miserável, distante da casa do Pai, sem querer voltar. Nós temos que querer voltar para que a gente restaure a nossa condição de filho e de cuidado daquilo que Deus possa nos oferecer. Então esse quinto sinal é um sinal muito, muito forte, que eu fico assim pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E tem uma indicação de Kardec no livro, na Revista Espírita, de dezembro de 1863, é uma mensagem chamada Das Lutas. Nessa mensagem chamada Das Lutas, Kardec diz que o Espiritismo passaria por 6 fases. 6 fases. Primeira é a fase da curiosidade, que são as mesas girantes. Segunda fase é a fase filosófica, e nessa fase filosófica, Kardec diz que seria a codificação kardeciana. Aí tem a terceira fase, que é o período das lutas, que é o combate com os detratores. Aí depois vem a quarta fase, que é a fase do período religioso do Espiritismo. O Espiritismo será durante um período de religião. Depois vem um quinto período, que é o período do chamado período transitório, que é o descolamento do Espiritismo da condição de religião para uma nova etapa, que eu particularmente acho que é o que a gente está vivendo. Esse período dessa série psicológica de Joana, esse Espiritismo mais reflexivo, acho que refere-se bem a essa fase. E a sexta e última fase, que é quando encerra a transição, ele chama de período da regeneração social, quando o Espiritismo, então, parte para o mundo, criando uma sociedade mais fraterna pelos conceitos que tem. E aí, nessa hora, as verdades espíritas serão crença comum. Até aí tudo bem, só que Kardec põe uma data para isso. No texto ele diz, a última fase, a regeneração social, vai acontecer no século XX. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, a previsão que ele tinha era que a transição planetária se completaria no século XX. Não aconteceu. Ainda está longe de terminar. Mas ela está longe de terminar, na verdade, não porque falte alguma coisa. Porque nós já sabemos tudo que a gente precisa saber. Todo mundo sabe que a paz é melhor do que a guerra. Todo mundo sabe que é possível dividir o que a gente tem para ter condição das pessoas não passarem fome. Sabe disso. Que a gente pode ter uma vida melhor. Claro que pode, nós podemos ter uma vida melhor. A gente só não terminou a transição planetária ainda por causa de nós. Não é que está faltando alguma coisa fora da gente. Está faltando que a gente faça isso. Em outras palavras, a transição planetária só não acabou pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Sabe por que o sapo não lava o pé? Hã? Não sabe? Hã? Ele tem pé. Por que o sapo não lava o pé? Porque ele não quer, porque ele já mora na lagoa, gente. Ele já mora na lagoa. Então nós só não estamos na transição porque nós não queremos. Porque nós temos que, se você perguntar para qualquer pessoa individualmente, você acha que a guerra é melhor do que a paz? Não, a paz é melhor do que a guerra. Você acha que não? Individualmente todo mundo já sabe. Agora bota todo mundo junto, a gente não sabe conviver. Não é uma coisa de doido? É uma coisa de maluco isso. Então nós só não fizemos porque nós não queremos. É por isso que a gente está vivendo esse negócio doido que a gente está vivendo aí. E aí vem o sexto período, que vocês têm que almoçar. O sexto período é o mais bonito. O sexto período é o período
do testemunho. É porque assim, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. E àqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Gente, os postos mais difíceis não são em Piratininga. Não é. Você pensa assim, aonde que está ruim no planeta? Pois é para lá que eu vou. Então, esse período do testemunho vai ser para onde nós iremos na próxima encarnação. Não está claro para todo mundo que o Brasil é uma escola espiritual, que a gente está aqui só se preparando para o verdadeiro trabalho que é na próxima? A nossa tarefa verdadeira não é essa que a gente está. Isso aqui é só um treino. Nós estamos num simulador de voo, sabe? Treinando para pilotar o avião. Mas ainda não é a verdadeira tarefa. A verdadeira tarefa vai ser na próxima. Que você vai voltar. Seu sobrenome veio de que país, minha filha? Você vai para lá. Então, repare, há 500 anos atrás a gente não estava aqui. Concordam? Há 500 anos atrás a gente não estava aqui. Se eu não estava aqui há 500 anos atrás, eu estava em outro lugar. E se é verdade que nós temos uma tendência de renascer dentro da mesma família, pelos vínculos, então é provável que você é a reencarnação de um ancestral seu. Se os seus ancestrais vieram da Grécia, você provavelmente lá viveu. Então é para lá que você vai. Não, estou chutando, não estou dizendo que você vai. Estou chutando. Mas nós vamos nos espalhar pelo planeta. Eu acho que é metade missionário, metade provacional, metade expiação. Nós vamos ter que dar um contributo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Vocês peguem o livro A Gênese, capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo, última frase. Capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo, a última frase do primeiro parágrafo, diz assim: e no período final da transição, muitos sairão do planeta, os endurecidos vão sair, e outros que forem melhorzinhos vão migrar dentro do planeta para outras culturas mais atrasadas, para levar o conhecimento que tem para esse povo que está mais atrapalhadinho. Eu já escolhi para onde eu vou. Eu já escolhi, já pedi a Deus se eu quero ir para a faixa de Gaza. Aí a Sâmia me disse, vai sozinho. Mas assim, a gente tem que ir para um lugar onde a gente possa... Talvez a gente não consiga... Não é para ser espírita, gente. Você vai nascer, por exemplo, professor, aí você vai ter uma visão mais humanística. Você vai nascer cientista, uma visão mais espiritualizada. O outro vai nascer político, vai ter uma política mais humana. O outro vai nascer muçulmano, vai ser um muçulmano mais espiritualizado. O outro vai ser padre católico. Não é que a gente vai nascer todo mundo com um carimbo na testa de espírita. Alguns, evidentemente, serão. Mas muitos de nós vão nascer budistas, vão nascer, sei lá por onde... mas levando o perfume da ideia. Estou sendo claro o que eu quero dizer? Então, a gente não ouve falar, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Aí tem gente que acha que aqui vai ser a sociedade mais evoluída, que as pessoas vão se saudar jogando flores umas para as outras, que todo mundo... Não é isso. O coração do mundo significa que aqui é o coração. Se o Brasil é o coração, quem é o corpo? O corpo é o mundo. Então, o que o coração faz para o corpo? Bombeia sangue. Nós somos os glóbulos vermelhos, que vamos circular pelo mundo inteiro levando esse oxigênio do amor que a gente tem para transformar todos. Uns vão para o fígado, uns vão para o pulmão, uns vão para o pé, mas nós vamos para cada lugar do corpo para levar esse conhecimento lá. É isso que é o coração do mundo. O coração do mundo não é que aqui, nossa, aqui vai ser um negócio. Não. Repare que quando o cristianismo chegou
no Império Romano. O Império Romano não era democracia. Era democracia o Império Romano? Não, jogava os cristãos na arena, matava. Mas nem por isso a mensagem deixou de acontecer. Quando a mensagem de Krishna, de Buda, chegou no Nepal, chegou na Índia, era democracia lá? Não era. Os marajás, os rajás, tinha miséria, tinha fome, tinha exclusão. Mas nem por isso a mensagem deixou de acontecer. Quando a mensagem chegou no Egito Antigo, não era democracia. Mas nem por isso aquela mensagem deixou de ser entregue. É a mesma coisa. O que é, na verdade, o coração do mundo não é o governo de um país. É aqueles que estarão detentores da doutrina secreta, que vão divulgar. O governo é governo, o importa é eu o que eu vou fazer. Imagina se os cristãos fossem desistir porque o imperador era tirano. A gente tem que fazer o trabalho, tem que ser feito independente do ambiente externo. É o papel nosso de fazer essa atividade. Então, o sexto sinal é o período de testemunho. Esse é um período lindo, vai ser difícil, né? A gente vai se encontrar por aí. Gente, meu Deus, olha, você foi para o Afeganistão. Ah, que legal. Vai se encontrar, né? Aí tem um povo que quer, não, eu quero ir para a Europa. Vá para a Europa para você ver como é que está lá. O trem está feio na Europa, não está fácil não. Então, a gente tem dificuldade no Brasil, mas tem muito mais dificuldade, lá na Europa. Por quê? Porque lá o ateísmo está tomando conta de tudo. E eu disse que eram 7 sinais. Está faltando o último. O 7º sinal é quando a transição termina. Com o que termina a transição? Qual é a última etapa da transição? Os mansos. Começa com a letra N. Os mansos chegarão à terra. Essa já seria o 8º, que já seria depois do final da transição. A transição termina com migração. A migração, a saída. A saída já começou, já tem gente saindo do planeta, já tem gente que está migrando. Mas o término da migração é o que determina o encerramento da transição planetária. Quem vai migrar do planeta? Eu vejo os espíritas gemendo, gente. Ai, porque eu vou migrar. Ai, que não vai migrar. Pode esquecer. Pode tirar essa ideia de coitadinho. Ai, porque eu sou um bichinho. Não é bichinho. Você não vai migrar. O investimento que está sendo feito em você é muito alto. Não tem sentido investir tanto e depois mandar você embora. Não vai. Agora que você pegou esse investimento, agora você vai ficar. Vai ficar para trabalhar. É lógico. Gente, é lógico. O gestor do planeta, o nosso governador planetário, diz assim: esse cara dá para eu aproveitar. Bota esse cara no centro espírita lá, dá uma arrumada nele lá, que na próxima eu vou precisar dele tal local. E aí, mano, eu às vezes converso com pessoas que moram em outros países hoje, né? Moram na Suíça, moram na Alemanha, moram em outros países. Espíritos estão lá. E essas pessoas todas dizem para mim assim: olha, eu lá no Brasil, eu era uma frequentadora do centro espírita, eu ia assistir palestra, aí eu cheguei aqui, você vai montar o grupo, mas eu não tinha experiência nenhuma, mas vai montar. Então a pobrezinha que aqui vinha, sentava, assistir a palestra, chegou lá e ela virou dirigente de casa, porque lá o pessoal tinha menos experiência com ela. É mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. Ninguém vai chegar lá e dizer: não, eu estou com doutorado em centro espírita, nós vamos ser pego no laço e a gente vai trabalhar no que puder. Então, a migração ela vai acontecer, só que não iremos migrar todos os que nós pensamos que migrarão, tá? Os espíritas não têm previsão de migrar. A previsão dos espíritos é migrar dentro do planeta, migrar, sair daqui para ir para outro canto, isso sim. Ficar no Brasil vai ser para poucos. Vá começando a aprender já um outro idioma. Ficar aqui vai ser para poucos. Nossa migração vai ser uma migração intraplanetária, mas vai para outra cultura, isso é fato.
Repare, o coração está se enchendo. Por que toda a literatura que está em português, pelo amor de Deus? Por que isso? Por que tanto material em português? Porque aqui é uma escola espiritual. Então você coloca toda a literatura em português, cria um monte de centro espírita. Estava conversando ontem com o Diego. Acho que com o Diego. Ele disse assim: eu vou fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Dá 350, 400 pessoas. Eu atravesso a ponte, passo para o Uruguai e faço a mesma atividade no Uruguai, dá 30, 40 pessoas. Então aqui existe todo um apelo para essa questão da espiritualidade. Existe todo um apelo nesse sentido. Então, nós vamos perceber que o nosso período de testemunho vai ser esse, de nós nos espalharmos. E quando chegar a migração planetária, quem sai? Quem sai é o mesmo item que eu dei ainda agora. 18, 27, parágrafo 1º, só que não é a última frase, é a penúltima frase. Lá diz assim: quem sai do planeta? Sairão do planeta os maus não tocados pelo bem. O que é uma pessoa má não tocada pelo bem? É uma pessoa má. Mas eu ouvi. É uma pessoa. Pense na pessoa. A pessoa é má e não é tocada pelo bem no seguinte sentido: ela faz o mal e ela não se arrepende do mal que ela faz. Ela gosta e ela faz de novo. E faz novamente. E gosta do que faz. Então esse é o mal não tocado pelo bem. Esse é o que migra. Na nossa condição, nós somos o mal tocado pelo bem. Porque a gente faz o mal e, meu Deus, eu não devia ter feito isso, aí, aquele remorso e tal, chora, aí faz de novo. Mas sente que fez coisa errada. Sente que fez coisa errada. Então, quem sente que fez coisa errada, automaticamente está fora desse recorte. O mal não tocado pelo bem é o cara endurecido, que ele não se move de onde ele está. Esses são a dureza do coração. Total. Resultado da ópera. Por que o Espiritismo é tão importante para nós na atualidade? Olha o período que a gente está. Analisem o período que nós estamos, tantos convites do materialismo, essa loucura em torno das nossas vidas, e a gente de posse dessa bússola maravilhosa que o Espiritismo é. Então eu nem vou responder essa pergunta. Diante de tudo que eu falei, vocês pensem em casa e reflitam. Por que, nesse cenário todo de transição planetária, é tão importante ter esse conhecimento incrível, transformador e libertador que o Espiritismo tem? A gente vai encontrar a resposta para essa pergunta. Por quê? Conhecer e viver o Espiritismo nesse momento tão singular que a nossa história está vivendo. Valeu? Uma boa tarde para todos nós.